E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo pro canal. Vamos dar uma passadinha nas trades que rolaram hoje no EuroSD. E aí, hoje foi um movimento muito doido, né? Tipo, você tá maluco. Ou a pessoa acertou, ou tomou stop, cara. Ou tomou linguiçada nesse movimento de alta aqui, né? Eu tô um pouco sumido, né? Mas vamos pra cima. Eu tô operando pouco, mas quando eu faço operações, tá graças. Ainda bem que tá sendo de boa qualidade, né? Tô conseguindo pegar uns movimentos bacanas. Eu tô posicionado, tava, né? eh, Ainda tô, aliás, tô posicionado mais ou menos aqui de baixo. Acho que foi aqui que eu fiz uma compra, aqui. E aí eu fiz uma compra hoje aqui. E ainda tô aqui, mas tô quase fechando, né? Amanhã é payroll, então provavelmente eu vou fechar essa operação que eu tô comprado aqui. Mas vamos aqui olhar o gráfico do diário para a gente olhar uma coisa. Depois que o preço por fim rompeu, né, o último fundo, o preço conseguiu romper o fundo, né, que a gente estava lutando para romper, né, toda essa consolidação no mês de dezembro ridícula, né? Tipo, meu, você é louco. Dezembrão desse ano eu provavelmente eu não quero operar, porque ficou muito nessa novela mexicana aqui, ó. E não é muito saudável, né? Tipo, uma hora tava aqui, outra hora tava aqui, depois te estopava, voltava. E é horrível. Mas deixou muita liquidez aqui, né, para ser consumida. E, e de fato, né, o preço rompeu, consumindo a liquidez. E praticamente ele tá fazendo um movimento só, né? Se a gente for parar para ver, é um movimento em V aqui, né? Mas agora a gente está chegando numa zona de oferta do gráfico diário. E aí, se a gente passa a traçar uma FIBO, nesse ponto aqui o preço chegou nos 50%, né? Aqui, chegou acima dos 50%, teve esse movimento de queda brusca. E aí, se a gente for olhar aqui, agora ele está chegando numa zona extrema, né? Do gráfico diário. E aqui tem uma área refinada do gráfico de 4 horas. Então, o preço testou aqui uma zona de demanda, de oferta, desculpa, de demanda. E vamos ver o que o preço vai fazer, né? Payroll, não sei, cara. Eu tô meio cabreiro do preço vir aqui buscar aqui. Porque tem imbalance de preço. Daqui até aqui. Tem sim imbalance gigante para ser consumido, né? Então pode ser que amanhã eles venham até aqui, tipo, meu, sei lá, mano, o mercado é meio maluco. Então a gente só reage, né? A gente não prevê. Mas se ele conseguir romper esse topo e mitigar aqui, ao meu ver, ele vai mudar o viés e vai começar a fazer topos ascendentes, né? E possivelmente buscar áreas mais acima, né? Então, esse aqui é o meu cenário para o gráfico diário. Se ele respeitar, beleza. A gente espera uma mudança de caráter no gráfico de 15 e buscar vendas, né? Até o fundo aqui, para ser mais exato. Então, ou uma mudança no minuto e a gente busca umas day trades rápidas, né? Uns scalpers aqui, né? E se você quiser um swing, né? Eu recomendo você esperar uma mudança de caráter no 15, porque aí o preço vai alinhar, né? Com o gráfico diário. E consequentemente, o gráfico de 4 horas também vai alinhar. Então, quando você opera no alinhamento de time, fica muito mais fácil. Nesse exemplo aqui, ó, o preço estava aqui nessa tendência de baixa, só que o fluxo era comprador, né? Quando o preço chegou na área descontada do gráfico diário, no 15 minutos, ele fez uma mudança de caráter e aí você pegou todo esse movimento, se você tivesse segurado, né? Então,
quando você opera no alinhamento dos times, né, fica muito mais assertivo as suas trades, né? Então, o preço está vindo aqui, aí quando você pega o alinhamento, ixi, vai embora, né? Então, vamos aqui no gráfico de 4 horas, para a gente dar uma olhada aqui. Depois que o preço rompeu, né, o último fundo aqui, o fundo válido para mim do gráfico de 4 horas, ele não conseguiu, nesse ponto aqui, ele não conseguiu fechar abaixo. Então, para mim, é um sinal de que aqui tem liquidez, aqui em cima, né? Eu tô com os conceitos novos aí, bem bacana. E quando o preço, vou dar um exemplo aqui. Vamos aqui atrás, ó. Aqui, ó. Quando o preço não fecha, vou colocar aqui. Quando o preço não fecha abaixo do último fundo ou do último topo prévio, geralmente, ah, geralmente, como eu posso dizer, geralmente aqui vai virar liquidez o preço, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o preço fez, ó, aqui, ó, liquidez, deixou liquidez. Então, geralmente, quando o preço não fecha abaixo, ele vai virar liquidez. Vocês podem fazer o teste de tudo aqui, ó. Vamos olhar aqui um outro cenário. Aqui, ó. O preço não conseguiu romper o último topo. Aqui, ele não rompeu o último topo. O fundo virou liquidez. Aí, aqui, ó. Olha o sweepzinho que deu aqui. Sweep é a varredura, tá, pessoal? É sacada de liquidez, né? Então aqui, ó. Olha lá o sweep, ó. O preço só fez um sweep e fez um movimento de alta. Então, toda vez que o preço não fecha acima do candle anterior, não consegue romper o último topo ou o último fundo, geralmente o fundo é liquidez, né? O fundo que tentou fazer o movimento. Nesse caso aqui, daqui para cima, então daqui para cá foi o movimento, né? Então esse fundo virou liquidez e aqui veio e consumiu, né? Depois que o preço foi, conseguiu romper, né? De fato, mas ele voltou para consumir liquidez. E aí vocês podem fazer backtest desse conceito aí, que eu achei muito massa quando eu aprendi. E eu tô deixando de tomar muito stop só por observar isso, né? Então, nesse caso aqui, o preço não fechou abaixo, então para mim aqui tinha muita liquidez, aliás, né? Se a gente for olhar aqui esse range todo aqui, tudo aqui, ó, para mim é liquidez, porque o preço já vem mitigando, né? Ó, o preço fez essa expansão, fez essa retração, fez essa expansão, fez essa retração, mitigou. Fez essa expansão, rompeu o último fundo, voltou, mitigou. Aí mesma coisa, foi mitigando. Então aqui para mim tinha muita liquidez para ser consumida, né? Aqui em cima também tinha liquidez. Eu tava de olho nessas regiões aqui, nesse doji aqui, para possível reação do preço. E também estava de olho aqui, né, quando o preço começou a movimentar, fazer essa movimentação de alta. Só que eu tava meio cabreiro, né, pelo fato de ter muita liquidez e você viu hoje, né, o preço simplesmente foi como não houvesse amanhã, né? Desculpa, praticamente uma desculpa pro preço, as notícias de hoje foi uma desculpa pro preço movimentar, né, tudo isso. Vamos ver quantos pips se movimentou. Foi praticamente 188 pontos, 182 pips de movimentação. É um movimento muito, muito grande, né, para o USD. É surreal. E aí, né, o que o preço fez? Ele conseguiu romper, tocou na zona de demanda. Para mim aqui foi uma mudança de caráter. E aí simplesmente ele foi embora, né? Então aqui tinha uma zona de demanda.
Aqui tinha outra. Por quê? Porque nesse meio aqui eu não considerei nada como demanda, porque simplesmente o preço foi embora, né? Ele não teve uma pausa que nem aqui, né? Aqui o preço teve uma pequena pausa, né, do preço. Nesse ponto aqui, ó, o preço fez essa expansão. Opa. Aqui, ó, nesse ponto, ó, o preço fez a expansão, fez uma retração, fez a expansão, fez uma retração. Então, vocês podem ver que o preço veio e ele realmente testou aqui, né, a região. Aqui também, ó, veio e testou essa região, porque o preço fez a expansão, fez a retração e fez a expansão novamente. Então, aqui, o preço veio e testou, né, bem interessante. Bom, e aí, né, a partir daqui o preço, pum, foi embora, deixando essa zona aqui pra gente. Então, vamos ver o que o preço vai fazer amanhã, né? Não sei o que o preço vai fazer. Ele pode vir mitigar aqui na seção asiática e começar a fazer o movimento de queda para vir consumir a liquidez. Mas foi isso que eu vi hoje, né? Eu estava observando esses movimentos. Bem bacana. E aí no 15 minutos... no 15 minutos, né, o preço fez o rompimento, fez o pullback, fez o rompimento, fez o pullback. E aí, aqui que fica bem legal, né? Eu tava com esta visão hoje de manhã, antes do movimento, né? Eu tinha considerado esse último fundo de M15, né? Então, para mim, quando eu tava olhando, a gente estava trabalhando dentro desse range, e aí depois o preço fez o rompimento e simplesmente mudou o viés do nada. Mas antes disso, eu comecei a estudar novamente o gráfico, né? Então, aí eu remarquei todas as minhas regiões e vi que esse fundo aqui era irrelevante, né? Porque se a gente for no gráfico de 4 horas, vamos aqui de novo no gráfico de 4 horas. Ó, vamos lá, deixa eu só tirar a visibilidade aqui, beleza. Se a gente for parar para ver, ó, no gráfico, para vocês fazerem umas marcações um pouco mais exatas, no 15 minutos, dá para vocês marcarem no 4 horas, e aí vocês conseguem visualizar melhor no 15 minutos. Então, nesse caso aqui, vamos pegar aqui, ó. Ó, o preço fez essa expansão, fez essa retração e fez essa expansão, certo? Então, aqui foi um ponto, aqui foi o outro ponto. Beleza. Aí o preço fez a expansão, então aqui foi mais um ponto, e aqui foi o fundo, né? Fez a retração. Depois o preço fez a expansão, né? Então aqui ele rompeu esse topo e veio para cá. E aí agora ele fez uma retração, então aqui. Então se a gente for no gráfico de 15, olha lá como fica um pouco mais exato, né? Então, deixa eu pegar essa bolinha e jogar aqui. Pegar essa bolinha e jogar aqui. Então, tá vendo que aquelas bolinhas que a gente fez no gráfico de 4 horas, no 15 minutos, ficou bem mais claro o movimento, né? Então, depois que eu fiz isso, eu consegui enxergar melhor o que o preço estava querendo fazer, né? E então eu considerei toda essa pernada aqui como uma expansão do movimento, né? Por quê? Nesse ponto aqui, se a gente voltar lá no gráfico de 4 horas, eu acho que esse vídeo vai ficar grande, mas espero que fique bem explicativo, né? Nesse ponto aqui, ó, olha o que o preço fez, né? Ele fez uma pausa, né, do movimento depois que ele fez essa retração, tentou fazer uma expansão, fez uma pausa e fez a expansão, né? Então, aqui eu não considerei nada, nenhum pullback, nem nada, porque simplesmente o preço andou de lado aqui, né? Desculpa, o preço andou de lado aqui, então eu não considerei como pullback. E aí, se a gente for lá no gráfico de 15, dá para ver exatamente uma consolidação, né? O preço tentou fazer uma expansão, consolidou e por fim rompeu, né, o topo. Rompeu o topo de M15.
E aí depois que eu comecei a olhar isso, eu falei, olha o que o preço está querendo fazer, né? E aí eu marquei essas duas regiões aqui, né? Eu marquei essa aqui só para ilustração, né? Porque ele estava praticamente no 50%, então ele poderia servir de liquidez para o preço descer. Aí marquei essa extremidade aqui, né? Então marquei o decisional e marquei essa extremidade. Aí o que que eu fui buscar na esquerda aqui, né? Ah, depois que o preço fez essa retração, né? Fez esse pullback e fez a tentativa de expansão, ele tinha feito um flip aqui nesse ponto, né? Porque, ó, deixou uma zona de oferta, o preço flipou a zona de oferta, testou a zona de demanda e foi embora. Mas antes dele subir, ele fez um sweep, né? Ele consumiu a liquidez desse fundo aqui, né? E aí ele pegou e fez a expansão, deixando em balance de preço. Então, eu fiquei de olho aqui nessa região, né? Vou deixar isso aqui. E aí depois o que que o preço fez, né? O preço fez a expansão ontem, né? Fez a mudança no gráfico de 15 minutos, fez o choque, né? Consumiu a máxima, consumiu a mínima aqui, deu uma oportunidade de venda aqui, deu uma oportunidade de venda aqui, hoje também. Então, eu vou mostrar as vendas que eu fiz hoje, tá, no outro gráfico, né? O gráfico que eu estava analisando. Desculpa. Então, vamos olhar aqui. Antes da notícia, eu estava nesse cenário aqui. Desconsidere esses aqui, né? Porque eu não fiz essas operações. Mas vamos olhar aqui, né? Depois que o preço rompe essa microestrutura aqui, né? Do gráfico de 15 minutos, o preço vai... Vamos olhar aqui mais de perto. Ele rompe uma estrutura de M1, né? Aqui fez a expansão, quer dizer, fez a retração, fez a expansão, rompeu. Beleza, nessa que ele rompeu, ele deixou essa região aqui de oferta, no gráfico de 1 minuto, desculpa. E aí o preço veio, né? Quebrou o último fundo, voltou, e aí o preço voltou, né? Fez a expansão, fez uma tentativa de pullback, tentou voltar, e aí aqui deixou liquidez. Aí nessa que deixou liquidez, teoricamente, fiquei de olho nessa região, né? Pelos meus backtests. Então, o preço foi e testou lá a região novamente. Então, aqui daria mais daria uma entrada, né? Com stop acima da região, acima desse pavio. E deu uma oportunidade, mais ou menos 1 para 8. Eu deixaria meu take exatamente aqui. Por quê? Se a gente for olhar se a gente for analisar, depois que o preço fez esse pullback, e aí ele fez a expansão, ele flipou a zona de demanda, de oferta, desculpa, do gráfico de um minuto, com esse sell to buy, né? Então aqui é um sell to buy, deixou aqui essa região, deixou essa aqui também e deixou o fundo de M15, né, na teoria. Então aqui seria a primeira zona de reação que eu tinha marcado. E aí se a gente for lá na frente, opa, cadê? Aqui. E aí se a gente for lá na frente, o preço reagiu perfeitamente. Aqui para mim não deu nenhuma mudança de caráter, né? Então não faria sentido pegar essa trade aqui, que seria no extremo risco. E aí o preço flipou a região, quebrou uma subestrutura, né? Porque a estrutura principal era essa, então essa aqui era uma subestrutura. E aí o preço vamos olhar aqui. O preço quebrou a subestrutura, quebrou a estrutura principal e voltou na zona. E aí eu fiz uma entrada, né? No meu backtest eu fiz uma entrada nos 5 segundos. Aí ele deu a oportunidade. E aí aqui ele não quebrou o topo, né? E cai naquela visão lá. O preço não quebrou o topo, o fundo virou liquidez. E aí olha o que o preço faz, ó. Os caras é tão filho da mãe. Não quebrou o topo, o fundo é liquidez. Olha lá, ó, a Wiki aqui, ó, consumindo a liquidez e ainda consumiu essa aqui, ó. E aí voltou, né? Então,
Se eu tivesse entrado nessa trade, eu não colocaria um pip de stop, porque ficaria muito colado na região. Aqui foi um pip meio, e aí bateu o alvo, sweepando, né, de novo, uma região aqui acima, né. E aí depois o preço foi, quebrou a estrutura, sweepou de novo. E vamos lá nas trades que eu peguei hoje, né. O preço deixou essa zona de oferta aqui, se não me engano é no gráfico de 5 e aqui refinamento de 1 minuto. O preço testou essa região aqui, aqui atrás, fez esse movimento, né? Depois o preço fez essa mudança de caráter, consumiu a máxima, consumiu essa mínima. Então eu fiz uma entrada aqui, foi aqui, exatamente aqui. Essa foi a minha primeira entrada de hoje. Aqui, exatamente aqui. O preço andou 1 para 4,5, mais ou menos aqui. Eu tirei uma parcial, 20%. Tirei uma parcial 20% e coloquei no break-even. O meu alvo estava nessa zona aqui. Nessa zona aqui. É uma outra zona lá embaixo, também aqui, ó. Então aí o preço me tirou no break-even. O preço voltou lá na região. Vou mostrar aqui nos 15 segundos. No 15 segundos. Deixou essa zona de oferta, né, do extremo. Voltou lá, eu peguei no risco mesmo, né? Porque ele fez a mudança no 15, no minuto, aliás. Mesma coisa, o preço andou 1 para 4,5, tirei parcial. Aí o preço andou, testou a região e me tirou, né? Nessa que ele me tirou, ele sweepou, fez um sweep. Aqui. Ele fez um sweep da região, né? Consumindo a liquidez nesse topo aqui. E testando esse doji novamente. Aqui. Testou o doji. Nessa que ele testou o doji, eu entrei de novo. Exatamente aqui. Ele fez a mudança aqui pra mim, né? Nessa que ele fez a mudança, eu entrei. Uma entrada bem, tipo, no risco mesmo. Não no risco, né? Não vou falar que eu entrei no risco, mas eu deixei o stop muito curto, né? Então, essa aqui pagou bem bacana. E foi lá, bateu o take. Foi 1 para 25. Respeitou a zona. Depois eu entrei de novo aqui. Eu entrei aqui por quê, né? Depois que o preço faz esse movimento, né? Ele fez esse movimento, começou a fazer umas demand chain. Se a gente for olhar aqui. Ele fez uma mudança primeiro nos 5 segundos, né? Aqui, né? Consumiu a massa, consumiu a mínima, consumiu a máxima. Então eu estava de olho exatamente aqui, né? O preço tinha voltado, eu não consegui pegar. Fez essa máxima, fez essa mínima. Aí eu esperei o preço fazer uma reação, voltou. Nessa que ele voltou, eu marquei essa zona. Aí quando eu marquei a zona, o preço voltou. Eu entrei atrasado. Porque foi muito rápido o movimento. Eu entrei exatamente aqui. Aqui nesse candle aqui, né? O preço tocou, né, na região. E aí começou a novelinha e aí eu entrei, né? Porque ele estava respeitando, mas a demanda estava no controle. E aí meu alvo foi bem curto, foi aqui nessa zona de M1. Nessa zona aqui de M1, né? Eu não sabia se o preço ia continuar. E aí depois fiz mais 2 entradas no M15, no 15 segundos. O preço me deu esse take, então eu já estava com esse take, esse aqui. Aí o preço voltou lá na região, testou essa zona de oferta.
a zona de oferta. E aí fez uma nova mudança. Foi nos 5 segundos, deixa eu ver aqui. Cadê? Aí. Nos 5 segundos ele fez uma nova mudança. Aqui e aqui, fez o movimento que eu gosto. Movimento agressivo. Né? Ele já fez o movimento, e aqui eu fiz a minha entrada. Vou colocar nos segundos aqui, no 15. Fiz a minha entrada, bonitinho. Andou 1 para 4, deixa eu ver. Aqui ele deixou liquidez. Deixou liquidez aqui, foi lá na zona de demanda, de oferta, desculpa. Deu, testou lá, né, mitigou. Quando voltou, fiz mais uma entrada nessa mudança de caráter aqui. Nessa aqui, ó. Cadê aqui? Consumiu a máxima, consumiu a mínima. Aqui foi uma mudança para mim, eu coloquei a ordem aqui. Na verdade, eu não coloco ordem pendente, eu entrei ao mercado. E aí foi. Ficou na novelinha mexicana. Aqui eu já tinha tirado o parcial e colocado no break-even. E aí, quando o preço quebrou, aqui, exatamente aqui, quando o preço quebrou, eu coloquei no break-even e tirei uma parcial. Foi lá e fez todo o negócio aqui e eu entrei nessa operação aqui. E aí foi uma coisa de louco. E aí a gente vai lá no outro gráfico, porque o outro gráfico tá mais interessante. E aí, né, o preço teve essa forte reação, né, ele consumiu a máxima, consumiu a mínima, voltou lá na zona de demanda. Cadê? Aqui. Fez esse forte movimento, né, depois da mudança do 15, do 15 minutos. Só que ele não quebrou aqui, né? Ele não quebrou essa zona. E aí a oferta estava no controle aqui. A gente tinha essa zona aqui de demanda no gráfico de 1 minuto. Eu vi um cara da Phantom, ele entrou aqui. É surreal, cara. Eu não vi essa trade aqui, ó, mas ele mitigou o extremo e testou essa zona aqui. Ó como é perfeito, ó, os movimentos. Ó, o preço faz o movimento, volta. E a partir desse movimento, dessa demanda, ele rompe o topo. Perfeito. Rompeu o topo, voltou lá na zona. Eu não vi isso aqui, vou ser bem sincero. Que é muito rápido. Então vamos olhar aqui. Se a gente for bem minucioso, última área, choque, entrada. Perfeito. Entrada perfeita. Mas a minha foi lá em cima, a minha entrada foi aqui. O preço flipou essa zona aqui, a última zona de oferta do minuto. Aí você vê que o preço ficou sambando aqui, flipou. Nessa aqui flipou. Vamos olhar aqui. Nessa que fez um flip, a gente tinha esse quadradão aqui, que é a zona de demanda do gráfico de 1 minuto. Você vê que o preço vem na zona de demanda dos 5 segundos.
fez esse forte movimento, rompendo, né, o topo aqui, consumindo a liquidez. E aí quando voltou, eu coloquei uma ordem aqui. Então coloquei uma ordem aqui. O stop de 20 pontos. Cobrindo o fundo, né? E aí o alvo na lua. Esse aqui foi foda. E aí o alvo... Vamos olhar aqui. Meu caramba. O alvo aqui, mais ou menos aqui, né? Então essa operação tá me pagando 1/74, 1/74. Mas a outra que eu tô em aberto aqui, acho que eu entrei... Acho que foi por aqui. Foi por aqui que eu acho que eu entrei. É. Acho que eu entrei por aqui, pessoal. Não sei, não tô lembrado. Mas eu sei que foi um pip só de stop. E aqui, nessas duas trades, essa aqui deu mais de 1/100, eu acho. Depois eu vou olhar direitinho. Nunca fiz 1/100. 1/200? Não, acho que não é tudo isso não também. Eu vou olhar lá e falo pra vocês no próximo vídeo. Mas eu acho que foi isso aqui mesmo. Tá pego. Que doideira. Mas eu deixei só 10% rolando aqui, né? Eu fechei a metade, mais ou menos por aqui. Aí quando fez esse movimento aqui de expansão, eu fechei mais um pouco. Aí eu fiquei de olho, né? Fiquei só com 10% rolando. Mas pagou bem pra caramba. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais explicativo. Espero que vocês tenham sacado alguma coisa, tiraram algum bom aproveito dessa análise aqui. E esse macete aqui, eu acho bem bacana vocês darem uma olhada, né? Dessa questão de ir lá no gráfico de 4 horas e fazer as marcações para o M15. E aí é a mesma coisa, do diário você consegue ver no semanal, mensal, do 4 horas, o 12 horas ou 8 horas, você consegue fazer as marcações do 4. E do 4 horas vocês conseguem marcar o 15 minutos. E aí, acho que se eu não me engano, dos 5 minutos você consegue marcar 1 minuto, né? Então fica muito mais claro o movimento, né? É o que eu tô seguindo. E aí vocês podem ver que eu tô com todos esses times aqui, né? 1 segundo, 5 segundos, blá blá blá, 9 minutos. Então, tipo, eu tô olhando outros times também. Eu tava muito preso ao 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 4 horas. Então, às vezes tem zonas que você precisa, um exemplo, no 15 minutos você não consegue ver direito, então no 10 minutos fica muito mais claro. Aí você fala, opa, essa é a zona certa. Aí um exemplo, no 10 minutos você não tá vendo, no 9, no 8, no 7 eu consegui ver, então, essa zona tá bacana no 7 minutos, então você sabe que vai ter uma reação. Então não se limitem também aos tempos gráficos, né? Antes eu era um pouco limitado e aí às vezes eu escolhia a zona errada e acabava tomando linguiçada, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fique com Deus aí.